years since the Antarctic became accessible, entire new fields of exploration have opened to science. Researchers flock here from Europe, Asia, and the Americas. Antártica, dezembro de 1946. O Oceano Austral está relativamente calmo, mas abaixo dessa calma, algo se move. 4.700 homens embarcados, 13 navios de guerra, 33 aeronaves. Um orçamento de 90 milhões de dólares de 1946, o que equivale a mais de 1 bilhão em valores atuais. E uma missão que, no papel, era de treinamento e cartografia. Estudamos operações militares classificadas há décadas, e quando analisamos a estrutura, a escala e o contexto, uma pergunta se impõe imediatamente. Para fazer mapas? Não. Isso não explica um porta-aviões leve, destruidores de escolta, submarinos, quebra-gelos, petroleiros e caças veteranos do Pacífico sendo mobilizados ao mesmo tempo no canto mais remoto do planeta, 18 meses após o fim da Segunda Guerra Mundial. Para entender a magnitude real do que foi mobilizado, é preciso compará-lo com outras operações da época. A Operação Overlord, o desembarque da Normandia, foi a maior operação militar da história até aquele momento. A Operação High Jump não teve essa escala numérica, mas sua proporção de recursos por objetivo declarado não tem equivalente em toda a história das expedições científicas. Quando um governo gasta o equivalente a $1 bilhão atuais para mapear um continente que já se sabia coberto de gelo, vale a pena perguntar: o que mais estavam procurando? A Operação High Jump foi aprovada em setembro de 1946 e começou a ser executada em dezembro daquele ano. À frente, o almirante Richard Byrd, explorador polar lendário, veterano de expedições antárticas desde os anos 20, homem com acesso direto ao Estado-Maior Conjunto. Byrd havia percorrido o continente gelado mais do que qualquer oficial vivo naquele momento. Ele sobrevoou o Polo Sul em 1929. Conhecia aquele território como nenhum outro oficial em serviço ativo. Sabia o que havia ali, e isso, como veremos, pode ser exatamente o problema. A Task Force 68 partiu de Norfolk, Virgínia, em 2 de dezembro de 1946. Seu destino declarado: a Terra da Rainha Maud, uma faixa costeira antártica pouco cartografada nos mapas ocidentais. A travessia enfrentou os mares austrais, caracterizados por correntes circumpolares contínuas e ondas de até 12 metros. A bordo, as temperaturas caíram até 30 graus abaixo de zero, com acúmulo de gelo sobre armamentos e aeronaves. Registraram-se múltiplos casos de congelamento entre o pessoal não aclimatado. Em janeiro de 1947, a frota alcançou a costa-alvo. O que sabemos com certeza é isto: 16 semanas após a partida, a operação foi cancelada abruptamente. A frota se recolheu com rapidez incomum, deixando para trás materiais, combustível e bases temporárias sem desmantelar. Byrd retornou hospitalizado. O silêncio se impôs como protocolo. E nas décadas seguintes, os documentos que deveriam explicar o que ocorreu permaneceram, em sua maioria, classificados. Antes de mergulharmos no que aconteceu durante a operação, precisamos entender o que a Alemanha havia encontrado naquela mesma região apenas uma década antes. Porque existe uma conexão que o relato oficial nunca quis examinar com honestidade, e essa conexão começa nos estaleiros de Hamburgo no verão de 1938. A expedição de 1938 e Neuschwabenland. No verão austral de 1938 e 1939, o Terceiro Reich organizou uma expedição antártica de alcance incomum para uma potência continental que nunca tivera tradição em exploração polar. O navio catapulta Schwabenland, um navio da companhia Lufthansa adaptado para lançar hidroaviões de longo alcance, transportou uma expedição completa de cientistas, cartógrafos e militares à Terra da Rainha Maud, que rebaptizaram como Neuschwabenland, ou seja, Nova Suábia. O objetivo declarado era reivindicar soberania sobre aquele território em nome do Reich, motivado em parte pela rivalidade com a Noruega, que havia reivindicado a mesma região em 1939. A decisão do Reich de investir recursos consideráveis em uma expedição polar, em plena fase de rearmamento acelerado, é, no mínimo, difícil de justificar apenas por razões de prestígio nacional.
Na prática, as equipes alemãs cartografaram com notável detalhe uma região que nenhum outro país havia estudado sistematicamente. Os voos de reconhecimento sobre o interior revelaram algo que os relatórios da época registraram com perplexidade: cadeias montanhosas livres de gelo, vales termicamente ativos com temperaturas acima do congelamento e formações geológicas que não correspondiam ao modelo de continente completamente congelado que se assumia naquele momento. Os geólogos da expedição identificaram ainda indicadores de atividade geotérmica subglacial, fontes de calor endógeno capazes de manter espaços habitáveis em grande profundidade sob o gelo. Esses mapas alemães de 1938 são importantes por uma razão concreta e verificável. Existem, são reais e marcavam zonas específicas da Terra da Rainha Maud, com anotações que indicavam cavidades visíveis a partir do ar. Quando a Task Force 68 chegou em 1947, os pilotos de reconhecimento levavam esses mesmos mapas a bordo. Isso não é especulação. Está documentado nos materiais parcialmente desclassificados da operação. O primeiro objetivo atribuído aos voos fotográficos mais profundos era exatamente a zona que os alemães haviam assinalado 9 anos antes. O que veio depois do fim da guerra adiciona outra camada ao problema. Em julho e agosto de 1945, 2 submarinos do Terceiro Reich, o U-530 e o U-977, se entregaram na Argentina semanas e meses depois da capitulação oficial da Alemanha. Seus diários de bordo estavam incompletos. Seus comandantes, o Oberleutnant Otto Wermuth e o Oberleutnant Heinz Schäfer, respectivamente, evitaram explicar seus movimentos durante esse período. Schäfer, em particular, foi submetido a um interrogatório prolongado pela inteligência naval dos Estados Unidos e do Reino Unido. Suas declarações públicas posteriores foram vagas nos pontos que mais interessavam aos analistas. Falou-se de cargas especiais, de passageiros não identificados, de rotas que cruzavam o Atlântico Sul rumo a latitudes extremas. Nada foi confirmado, tampouco refutado de forma convincente. Esse vazio documental é o que alimenta o que se conhece como a lenda da Base 211. O suposto refúgio subterrâneo que o Reich teria estabelecido na Antártida antes do colapso da frente. A pergunta que devemos fazer não é se essa base existiu exatamente como descrevem as versões mais extremas, mas algo mais preciso. O que a Alemanha sabia sobre essa região que justificasse tanto interesse estratégico e o que os Estados Unidos encontraram seguindo exatamente seus passos? Há um elemento adicional que raramente é mencionado nas análises populares sobre o tema. A expedição alemã de 1938 foi financiada parcialmente pelo Ministério da Aviação do Reich, e não pelo Ministério da Ciência nem por qualquer órgão geográfico. Hermann Göring, comandante em chefe da Luftwaffe, supervisionou pessoalmente a aprovação orçamentária. Uma expedição científica financiada pelo Ministério da Aviação de uma potência em pleno rearmamento. Esse detalhe, pequeno no papel, diz muito sobre quais eram as verdadeiras prioridades daquela missão. Operação Paperclip e o conhecimento proibido. Nos meses seguintes à rendição alemã, os serviços de inteligência dos Estados Unidos lançaram-se em uma operação de captação científica sem precedentes. A Operação Paperclip é conhecida principalmente por ter trazido Wernher von Braun e sua equipe de foguetes de Peenemünde para os Estados Unidos. Isso é apenas a ponta visível do iceberg. Entre 1945 e 1959, mais de 1.600 cientistas e técnicos alemães foram recrutados, transferidos e empregados pelo governo americano. Uma proporção significativa deles vinha de projetos experimentais que nunca chegaram à frente de combate, cujos arquivos foram destruídos, evacuados ou simplesmente nunca recuperados. Alguns haviam trabalhado em instalações subterrâneas desmontadas com extrema rapidez nos últimos meses do conflito. Outros afirmavam ter trabalhado em programas cancelados antes do fim da guerra, cujos registros físicos não haviam sido recuperados por nenhuma potência aliada. Durante os interrogatórios classificados que se seguiram à captura desses cientistas, vários descreveram princípios físicos que não constavam de nenhum manual ocidental ou soviético. Eles não falavam de melhorias incrementais sobre tecnologias existentes, mas de abordagens radicalmente diferentes.
geração de sustentação sem asas, controle de movimentos sem superfícies aerodinâmicas, propulsão sem combustão convencional. Os interrogadores da OSS, que tomaram essas declarações, eram engenheiros com formação universitária avançada. Não eram pessoas facilmente impressionáveis, e vários desses relatórios de interrogatório permanecem classificados até hoje. Um desses nomes é Victor Schauberger, engenheiro austríaco autodidata que havia desenvolvido sistemas baseados em dinâmica de vórtices, implosão e geração de vácuo. Schauberger era uma figura heterodoxa dentro do mundo científico alemão da época, mas havia obtido resultados mensuráveis em protótipos de pequena escala que outros engenheiros não conseguiam explicar dentro do quadro teórico dominante. Seus projetos não utilizavam explosão nem empuxo reativo. Exploravam a ideia de que o movimento poderia ser gerado reduzindo pressão em vez de aumentá-la, um conceito contrário a toda a engenharia aeronáutica convencional. Os técnicos americanos que examinaram seus protótipos chegaram a uma conclusão desconfortável. Não conseguiam reproduzi-los, não por falta de materiais, mas porque os princípios subjacentes não eram plenamente compreendidos. Em 1958, Schauberger foi transferido para o Texas para colaborar com um consórcio privado sob contratos militares não identificados publicamente. Permaneceria lá vários meses. Retornou à Áustria doente, sem recursos, afirmando que todos os seus projetos haviam sido confiscados e que seu trabalho fora utilizado sem seu consentimento. Morreu no mesmo ano, em setembro de 1958, 5 dias após voltar à Áustria. As circunstâncias de seu deterioramento físico durante esse período nunca foram investigadas de forma independente. Outro caso relevante foi o do engenheiro aeronáutico Richard Mieth, interrogado pela OSS em 1947. Mieth descreveu programas alemães relacionados a veículos discoides de sustentação eletromagnética, desenvolvidos em instalações subterrâneas próximas a Breslávia. Segundo seu testemunho, vários protótipos haviam sido testados com sucesso limitado antes do colapso do Reich. Entregou planos, memórias técnicas e descrições de voo. Todo o material foi classificado imediatamente. Nenhuma refutação técnica pública foi emitida, mas tampouco se confirmou oficialmente a viabilidade desses projetos. Mieth desapareceu dos registros públicos americanos após 1948. Não há vestígio posterior verificável de sua atividade profissional. Em 1952, a Força Aérea dos Estados Unidos iniciou o projeto 1794, também conhecido como Avro VZ-9, em colaboração com a empresa canadense Avro Canada. O objetivo era explícito e ambicioso: construir um veículo discoide com decolagem vertical, voo estacionário e capacidade supersônica. O orçamento alocado entre 1952 e 1961 superou $3 milhões da época, uma quantia considerável para um programa experimental. Entre os consultores estavam cientistas provenientes do Paperclip, embora nem todos os nomes tenham sido desclassificados. O resultado foi um fracasso absoluto e documentado. Os protótipos mal se elevavam a 1 metro do solo, eram extremamente instáveis e não ultrapassavam 56 km/h sem perder o controle. O consumo energético era insustentável. Em 1961, o projeto foi cancelado sem que os resultados completos do programa de testes fossem publicados. Essa contradição precisa permanecer na mente de quem acompanha esta investigação. Se em 1952 os Estados Unidos não conseguiam construir um veículo discoide funcional com recursos praticamente ilimitados, acesso aos melhores cientistas do mundo e tecnologia de ponta da era espacial, o que estavam vendo os pilotos veteranos da Task Force 68 em 1947 sobre o gelo antártico? Essa pergunta não tem uma resposta oficial, e essa ausência de resposta é, por si só, uma forma de resposta. Os Foo Fighters do Pacífico. Antes de falar sobre o que aconteceu na Antártida, precisamos estabelecer um precedente crucial. Os pilotos da Task Force 68 não eram novatos. Eram homens que haviam combatido em Guadalcanal, Iwo Jima e Filipinas, que operaram sob meteorologia hostil, fogo antiaéreo real e pousos forçados em convés em condições noturnas.
Haviam visto aviões inimigos, sinalizadores de emergência, tornados tropicais e todo tipo de ilusões ópticas sob extremo estresse. Eram exatamente o tipo de testemunhas cujo critério deve ser levado a sério sob qualquer parâmetro metodológico honesto. E esses homens já haviam visto algo antes. Desde 1944, tripulações aliadas no teatro europeu começaram a relatar objetos luminosos que os seguiam durante missões de bombardeio sobre a Alemanha. Não atacavam, não manobravam contra as aeronaves, simplesmente os acompanhavam por quilômetros, mantendo uma separação constante, sem deixar rastro visível e sem emitir ruído perceptível. A imprensa da época os popularizou com o nome de Foo Fighters, termo tomado de um quadrinho da época. Os analistas de inteligência da RAF e da USAF tentaram classificá-los como armas psicológicas da Luftwaffe, projetadas para desestabilizar as tripulações. O problema com essa hipótese é que as tripulações alemãs também os relataram, com as mesmas características e nas mesmas circunstâncias. Não pertenciam a ninguém conhecido. Nunca se estabeleceu uma causa única para os Foo Fighters europeus. Nos arquivos militares aliados, esses fenômenos ficaram registrados como observações sem identificação conclusiva, e o caso foi administrativamente encerrado após o fim da guerra, sem que qualquer análise posterior explicasse de forma satisfatória o que eram. O arquivo de relatórios sobre os Foo Fighters, compilado pela inteligência americana entre 1944 e 1945, ocupa várias centenas de páginas classificadas, segundo referências encontradas em documentação parcialmente desclassificada do Projeto Sign em 1948. Esse antecedente é importante porque, quando os primeiros relatórios começaram a chegar das aeronaves da Task Force 68 sobre o gelo antártico, a reação imediata foi tentar aplicar as mesmas categorias convencionais usadas na Europa. Reflexos sobre o gelo, halos por cristais de neve, miragens polares causadas por inversão térmica. O problema novamente era a persistência. As luzes descritas não se dissipavam com nuvens baixas, não ficavam para trás quando a aeronave acelerava e não respondiam a curvas sustentadas como qualquer fenômeno atmosférico passivo faria. Mantinham distância constante com precisão que nenhum efeito óptico conhecido consegue replicar. Há um detalhe adicional que os analistas da época não podiam ignorar: a ausência de qualquer força inimiga conhecida na região. Na Europa, os Foo Fighters poderiam teoricamente ser atribuídos à tecnologia alemã não identificada. Na Antártida de 1947, não havia nenhuma potência com presença ativa conhecida nessa região, nem soviética, nem alemã residual, nem de qualquer outra origem. A única explicação que eliminava todas as exceções era, ao mesmo tempo, a mais difícil de aceitar dentro do quadro institucional vigente: o Protocolo do Silêncio. Em janeiro de 1947, a Task Force 68 alcançou a costa da Terra da Rainha Maud. As primeiras semanas transcorreram conforme o plano oficial: voos fotográficos, coleta de amostras geológicas, testes de material em frio extremo. Os relatórios operacionais dessas primeiras semanas são relativamente mundanos, registrando temperaturas, condições de voo e desempenho de motores no frio polar. Mas em fevereiro, algo mudou na cadeia de comando de forma que não pode ser explicado por motivos técnicos rotineiros. Os relatórios começaram a se acumular. Luzes esféricas de contorno circular apareciam sem aviso e permaneciam próximas às aeronaves por minutos. Os pilotos tentavam se livrar delas com curvas pronunciadas, mudanças de altitude e acelerações bruscas. Os objetos replicavam cada manobra sem alterar a distância relativa. Em mais de um relatório, a descrição é idêntica à dos Foo Fighters europeus, com uma diferença fundamental: aqui não havia forças inimigas conhecidas nem qualquer explicação tática possível. Os primeiros relatórios internos tentaram encaixar as observações em categorias convencionais: interferências no radar, leituras falsas de instrumentos afetados pelo frio, efeitos ópticos associados a camadas de ar com diferentes temperaturas.
Mas o fato de que diferentes equipes em aeronaves distintas descrevessem padrões idênticos de comportamento, independentemente umas das outras e em dias diferentes, fez com que as observações deixassem de ser tratadas como anedotas isoladas dentro da cadeia de comando interna. A resposta do almirante Byrd foi rigorosa e imediata. Silêncio absoluto no rádio sobre qualquer avistamento. Canal único de reporte, apenas internamente e pessoalmente, a bordo do USS Mount Olympus, navio de comando da Task Force. Os incidentes não deveriam ser registrados nos diários de bordo regulares, nem nos registros de voo padrão. Qualquer menção pública ou transmissão por rádio de avistamentos acarretaria consequências disciplinares. A prioridade operacional passou a ser o controle da informação dentro da própria força expedicionária, acima de qualquer outro objetivo da missão. A pergunta que devemos nos fazer aqui é simples. O que justifica esse protocolo de confidencialidade em uma missão que, no papel, era de treinamento e cartografia? Quando uma força expedicionária implementa esse nível de controle da informação nas poucas semanas após o início da operação, não o faz por acidente nem por burocracia rotineira. Faz porque algo está ocorrendo que não deveria ocorrer e porque quem está no comando entende que, se essa informação vazar sem controle, as consequências serão imprevisíveis, tanto operacionais quanto políticas. É preciso lembrar o contexto histórico exato daquele momento. Estamos em fevereiro de 1947. A Segunda Guerra Mundial terminou 19 meses antes. O mundo acabara de descobrir que a bomba atômica existia. As relações entre Washington e Moscou se deterioravam em velocidade acelerada rumo ao que, em poucos meses, seria chamado de Guerra Fria. A Casa Branca não podia se permitir nem um único vazamento que sugerisse que forças americanas em operação ativa haviam encontrado algo que não podiam identificar, controlar ou compreender. O incidente da esquadrilha Corsair. Em 26 de fevereiro de 1947, dia 54 da operação, uma esquadrilha de 6 caças. Corsair decolou do USS Philippine Sea para uma missão padrão de fotografia aérea. Missão objetivo: cartografar uma faixa costeira da Terra da Rainha Maud, indicada nos mapas alemães de 1938 como zona geologicamente anômala, com cavidades visíveis a partir do ar. Condições meteorológicas no momento da decolagem: céu completamente limpo, visibilidade excepcional para a região, vento estável e temperatura de 20 graus abaixo de zero, moderada para as condições antárticas habituais naquela latitude. Os Corsair eram caças veteranos do Pacífico, robustos, confiáveis, com tripulações que os haviam voado em combate real durante anos. Não eram aeronaves experimentais nem tripulações inexperientes. 30 minutos após a decolagem, a torre de controle perdeu contato por rádio com o líder da formação, o capitão Dave Banger. As últimas transmissões foram breves, fragmentadas, interferidas por uma estática que os operadores de comunicações do Philippine Sea descreveram como diferente da estática atmosférica convencional, mais uniforme, mais constante, sem as variações irregulares próprias da interferência natural. As referências nessas últimas transmissões foram a objetos não identificados, múltiplos com forma de disco. Depois, silêncio absoluto. O procedimento de busca foi imediatamente ativado. Pouco depois, a esquadrilha foi localizada retornando ao porta-aviões em formação fechada, em velocidade e rumo constantes. Os 6 Corsair pousaram consecutivamente. Os pilotos saíram das cabines visivelmente afetados. Vários apresentavam sinais claros de estresse agudo, incompatíveis com o desgaste habitual do voo polar. Banger apresentava tremores persistentes não atribuíveis ao frio. O conteúdo do debriefing posterior foi classificado e nunca divulgado oficialmente. O que se conhece vem de testemunhos indiretos reunidos ao longo de décadas por pesquisadores independentes. A sequência descrita é a seguinte. Ao alcançar a zona designada, os radares a bordo detectaram vários contatos simultâneos, inicialmente interpretados como interferências. Segundos depois, foram observados a olho nu, objetos discoides entre 8 e 10, surgindo da linha costeira próxima às cavidades indicadas nos mapas alemães. Não demonstraram comportamento agressivo imediato. Mantiveram posição relativa, formando um arco ao redor da esquadrilha. Banger tentou romper o contato por meio de manobras evasivas de alta energia.
Os objetos replicaram cada mudança de rumo e altitude sem alterar distância ou coesão da formação. Foi então que um deles emitiu um flash luminoso concentrado que atingiu a asa direita do Corsair pilotado pelo tenente Bill Kearns. Não houve explosão nem impacto balístico, nenhuma marca compatível com artilharia, míssil ou foguete conhecido. A asa perdeu integridade estrutural de forma progressiva, como se o metal tivesse sido submetido a um processo térmico ou eletromagnético de alta intensidade localizado. Kearns relatou perda de controle e descida não comandada. Banger, diante da total ausência de parâmetros de enfrentamento conhecidos e sem qualquer protocolo que cobrisse a situação, ordenou retirada imediata. Os objetos mantiveram o segmento por aproximadamente 2 minutos, conservando uma separação estimada de 500 metros, antes de desaparecer sem trajetória observável, sem aceleração perceptível e sem som associado. Kearns conseguiu manter sua aeronave parcialmente controlada até o porta-aviões e realizou um pouso de emergência com o trem de pouso parcialmente implantado. A inspeção técnica posterior identificou deformação severa do metal na asa afetada, sem vestígios de combustão, marcas de incêndio, nenhum resíduo químico e sem rastro de impacto balístico convencional de qualquer calibre. O relatório oficial atribuiu o incidente a uma falha mecânica devido às condições extremas de frio, uma explicação que os próprios engenheiros de manutenção do Philippine Sea consideraram insatisfatória, dado o padrão específico do dano. O metal não se fracturou. Deformou-se como sob calor intenso concentrado, mas sem qualquer marca de calor na pintura ou no revestimento exterior da asa. Os pilotos não compartilharam a conclusão oficial. Para eles, o enfrentamento havia sido real, deliberado e tecnologicamente ininteligível dentro de qualquer categoria conhecida. As 17 vítimas que o relato oficial enterrou no silêncio. Os registros públicos da Marinha dos Estados Unidos apresentam a High Jump como um sucesso exemplar. Mais de 70 mil fotografias aéreas foram tiradas, milhares de quilômetros quadrados cartografados, amostras geológicas coletadas, equipamentos testados em condições extremas. As únicas baixas reconhecidas foram descritas em comunicados oficiais como acidentes menores derivados do clima polar extremo. Mas quando analisamos os números com precisão, os manifestos de pessoal e as listas de desembarque, algo não bate. Os manifestos indicam que 4.700 homens partiram de Norfolk em dezembro de 1946. Quando a Task Force 68 retornou aos Estados Unidos, apenas 4.683 figuravam nas listas de desembarque. 17 homens não retornaram. Essa discrepância existe nos próprios documentos da Marinha e não foi explicada satisfatoriamente por nenhum comunicado oficial. O primeiro incidente documentado ocorreu em 30 de dezembro de 1946, apenas 4 semanas após o início da operação. O hidroavião Martin PBM Mariner, designado operacionalmente como George N., desapareceu durante um voo de reconhecimento sobre o gelo marinho. A bordo estavam o tenente Ralph LeBlanc e mais 2 tripulantes. O relatório oficial afirma falha catastrófica de motor e queda no oceano. Nenhum destroço foi recuperado, nenhum corpo foi encontrado. As condições meteorológicas do dia, segundo os registros do USS Pine Island, eram moderadas para a região, sem tempestade ativa registrada. Frederick Roncalli, técnico de radar do USS Pine Island, permaneceu em silêncio por 4 décadas. Ele havia assinado um acordo de confidencialidade classificado no mesmo dia em que a Task Force partiu de Norfolk. Falar significava conselho de guerra. Quando finalmente falou, em 1985, em uma declaração registrada perante testemunhas, afirmou que o George I havia reportado por rádio que estava sendo seguido por objetos desconhecidos e que seus instrumentos começaram a falhar de forma inexplicável. As últimas palavras captadas no Pine Island, segundo Roncalli, foram: "Estão muito próximos. Os instrumentos não respondem." No radar do Pine Island, o eco do avião não desceu gradualmente como em uma queda controlada, nem desapareceu como em uma perda de contato por terreno. Simplesmente desapareceu de forma instantânea, sem transição. O testemunho de Roncalli nunca foi tecnicamente refutado por nenhum órgão oficial. Tampouco foi confirmado.
foi ignorado com uma consistência que por si só é significativa. Quando um testemunho é falso, costuma ser refutado. Quando é verdadeiro, mas inconveniente, costuma ser ignorado. Em 9 de janeiro de 1947 ocorreu o segundo incidente grave. Um helicóptero Sikorsky se perdeu durante um voo de ligação entre o USS Currituck e a base temporária Little America. A bordo estavam o tenente-comandante John Howell e 2 membros de sua tripulação. O relatório oficial indicou acidente operacional devido a condições adversas e enterro no mar segundo o protocolo de emergência polar. No entanto, nenhum dos 3 aparece nos registros de Arlington, nem em qualquer outro cemitério militar conhecido de qualquer estado americano. O engenheiro mecânico Owen McCarthy, embarcado no Currituck, registrou uma versão radicalmente diferente em seu diário pessoal, publicado por sua família em 2003. Segundo McCarthy, o helicóptero não caiu. Realizou um pouso de emergência intacto sobre o gelo após uma falha elétrica total e simultânea de todos os sistemas. A aeronave estava estruturalmente completa, sem impactos visíveis, sem danos na fuselagem. Os 3 tripulantes estavam mortos dentro da cabine, em suas posições habituais, sem ferimentos visíveis, sem sinais de luta, sem indícios de asfixia ou hipotermia. O médico da Task Force, segundo o diário de McCarthy, diagnosticou parada cardíaca simultânea de causa desconhecida. 3 homens, ao mesmo tempo, sem causa médica identificável. McCarthy escreveu naquela noite: "Vi homens morrer em combate, por doença e por acidente. Nunca tinha visto algo assim." Os corpos foram embalados e lançados ao mar naquela mesma noite. Sem cerimônia, sem fotografias, sem comunicado detalhado às famílias. O episódio mais inquietante de todos ocorreu em 22 de fevereiro de 1947, 4 dias antes do incidente do esquadrão Corsair. Outro PBM Mariner, identificado como George 3, decolou do Currituck para uma missão fotográfica sobre o interior do continente. A bordo estavam 9 homens, todos veteranos de guerra com experiência de combate. O clima naquele dia era perfeito. Céu completamente limpo, sem vento forte, visibilidade total, sem nenhuma condição adversa registrada nos boletins meteorológicos do dia. O avião reportou sua posição a cada 30 minutos exatos, conforme o protocolo estabelecido. As 2 primeiras comunicações foram completamente normais. Na terceira, a voz do piloto mudou de forma audível para os operadores de comunicações. "Temos contato visual com uma formação não identificada. Estão se aproximando. Solicito instruções." A torre ordenou abortar a missão imediatamente e retornar ao Currituck. Não houve resposta. Durante as 6 horas seguintes, tentou-se estabelecer contato por todos os canais disponíveis. Silêncio absoluto. Foram lançados voos de busca sobre uma área de mais de 500 km². Não se encontrou absolutamente nada. Nenhum destroço metálico, nenhum sinal de impacto sobre o gelo, nenhuma mancha de combustível, nenhuma indicação da baliza de emergência que todo PBM Mariner possuía a bordo e cuja ativação era o primeiro reflexo treinado em caso de emergência. O George 3, com seus 9 tripulantes, havia desaparecido sem deixar nenhum vestígio. O relatório oficial atribuiu a perda a condições meteorológicas adversas e possível colisão com terreno não cartografado. Os registros meteorológicos do dia indicam céu limpo. A área sobrevoada era uma planície de gelo relativamente plana, sem cadeias montanhosas identificadas. As famílias dos 9 homens receberam telegramas padrão do Departamento da Marinha. Morreu em operações militares classificadas, corpo não recuperado. Sem detalhes, sem nomes de testemunhas, sem explicações. 17 mortos ou desaparecidos em menos de 8 semanas, em uma missão declarada como de treinamento e cartografia. A expedição antártica americana anterior, também dirigida por Byrd e realizada entre 1939 e 1941, durou 14 meses sem registrar nenhuma baixa. A expedição de James Clark Ross, no século XIX, teve 3 mortes em 4 anos, em condições tecnológicas incomparavelmente mais precárias. A High Jump, em 2 meses de operação, acumulou mais baixas do que todas as expedições antárticas anteriores de todas as nações combinadas desde o início da exploração polar.
Os relatórios médicos completos dessas 17 baixas permanecem classificados. O voo de 19 de fevereiro de 1947. Entre os materiais mais controversos associados a high jump, existe um documento que, desde sua aparição em 1995, gerou divisões persistentes entre pesquisadores sérios. Um manuscrito que circulou inicialmente na internet sob o título O Diário Perdido do Almirante Byrd, fevereiro de 1947, apresentado como um registro pessoal do almirante, centrado em um voo datado de 19 de fevereiro daquele ano, 3 dias antes de a Task Force restringir de forma abrupta todas as operações aéreas sobre o interior do continente. Serei direto. A autenticidade desse documento não foi comprovada de forma independente. Também não foi refutada de forma técnica e conclusiva. O que podemos fazer é analisar o que ele diz e quais elementos são verificáveis separadamente, confrontando o conteúdo do manuscrito com o que sabemos por outras fontes sobre o comportamento e as decisões posteriores de Byrd. Segundo o texto, Byrd decolou do USS Philippine Sea a bordo de um R-4D, a versão naval do Douglas DC-3, para realizar um reconhecimento do interior destinado a identificar possíveis zonas de pouso de emergência. Formalmente, uma missão rotineira. A primeira anomalia ocorre por volta das 9 da manhã. Byrd observa no horizonte uma cadeia montanhosa não registrada nos mapas disponíveis a bordo, cuja geometria ele descreve como incomumente regular, incompatível com os processos geológicos normais que produzem as cadeias montanhosas de origem vulcânica ou tectônica conhecidas pelos geólogos em 1947. 30 minutos depois, os instrumentos começam a falhar. A bússola gira sem referência estável. O giroscópio perde alinhamento. O rádio fica inutilizado. Os comandos deixam de responder normalmente. E o R-4D se aproxima de uma ampla depressão no terreno, descrita como um vale livre de gelo, com temperaturas amenas e presença visível de vegetação. O texto descreve rios de curso ativo, zonas florestais e fauna que o autor identifica como semelhantes a espécies extintas desde tempos pré-históricos. Em seguida, ocorre a aparição de objetos aéreos discoides sem superfícies aerodinâmicas visíveis. Os objetos flanqueiam o avião. Todos os instrumentos ficam completamente inutilizados. E o R-4D realiza um pouso que o texto descreve como controlado e preciso, executado sem intervenção consciente dos pilotos, como se fosse guiado externamente. O manuscrito descreve um encontro com seres de aparência humana, de grande estatura e traços nórdicos, que dominavam o inglês com um sotaque não identificado. Instalações subterrâneas extensas iluminadas por uma fonte de luz constante, sem sombras ou calor perceptível. E uma conversa com uma figura que o texto denomina o Mestre, que transmite uma advertência direta vinculada ao uso de armas nucleares pela humanidade em 1945, afirmando que essas detonações haviam sido detectadas e consideradas uma ameaça de alcance planetário. Byrd é escoltado de volta à sua aeronave. Durante a ascensão, os instrumentos recuperam a funcionalidade gradualmente. Ao olhar para trás, a paisagem descrita desapareceu, substituída pelo gelo contínuo do continente. O pouso no Philippine Sea ocorre aproximadamente 3 horas após a decolagem, dentro de um limite de autonomia compatível com o R-4D. O copiloto não lembra de nenhum evento anômalo e descreve o voo em seu relatório rotineiro como completamente normal. A última entrada do diário, datada de 11 de março de 1947, descreve uma reunião com pessoal de alto nível do Pentágono e uma ordem explícita de manter silêncio sob ameaça de sanções militares e descrédito profissional por meio de questionamento de seu estado mental. O mais significativo não é o conteúdo do diário em si, mas o que ocorreu após a data em que o texto afirma que os eventos aconteceram. A partir de fevereiro de 1947, Byrd não voltou a realizar voos de reconhecimento profundo sobre o interior antártico, apesar de a operação continuar por mais semanas e seu posto permitir que o fizesse sem necessidade de autorização. Essa decisão não aparece explicada em nenhum relatório operacional conhecido. Após seu retorno aos Estados Unidos, deixou de manter diários pessoais, algo radicalmente incomum em um homem que documentava meticulosamente cada expedição anterior desde os anos 20.
Seus registros privados posteriores à High Jump desapareceram por completo do arquivo pessoal conservado pela Marinha. Quando, em 1956, foi designado comandante da Operação Deep Freeze, seu papel ficou limitado à supervisão estratégica a partir de bases costeiras, sem participação direta em voos de longo alcance sobre o interior continental. Para um explorador aéreo cuja carreira inteira se definira por esse tipo de missão, a mudança foi radical. Nesse mesmo ano, após afirmar publicamente que a Antártida continha segredos sobre o planeta que não podiam ser discutidos abertamente, foi afastado de toda a interação midiática relacionada ao continente. Após sua morte em 1957, os diários vinculados a operações polares foram transferidos para a custódia militar permanente. Não há data prevista para desclassificação. Desde fevereiro de 1947, algo alterou permanentemente a conduta operacional, documental e pública de Richard Byrd, e essa alteração jamais foi revertida. A fuga e o aviso. Em 3 de março de 1947, a Operação High Jump foi cancelada por ordem direta do Alto Comando Naval dos Estados Unidos. A Task Force 68 recebeu instruções claras e imediatas: abandonar a Antártida sem demora. Não foi emitido nenhum comunicado explicativo ao exterior. Não foi autorizada a recuperação completa do material implantado. Várias bases temporárias foram deixadas para trás com toneladas de combustível, equipamentos científicos, aeronaves desmontadas e suprimentos ainda operacionais. Uma missão que deveria durar 6 a 8 meses foi abortada na metade desse prazo. Do ponto de vista da doutrina militar, abandonar bases abastecidas com material operacional sem desmantelá-las é uma decisão que exige justificativa urgente. As razões que justificam esse tipo de retirada são limitadas: ameaça ativa, perda de comando e controle, ou instrução direta de nível superior que não admite debate. A cadeia de comando da Task Force 68 compreendeu a ordem sem objeções formais. Isso diz algo sobre como ela foi comunicada. A bordo do USS Mount Olympus, o comportamento de Byrd chamou a atenção de seu próprio Estado-Maior. Permaneceu isolado em sua cabine. Participava pouco de reuniões operacionais. Delegou funções que normalmente assumia pessoalmente. Oficiais que serviram sob seu comando declararam posteriormente que ele dormia pouco, comia de forma irregular e evitava qualquer conversa que não fosse estritamente técnica. Não discutia o cancelamento, não explicava os motivos, limitava-se a confirmar ordens e assinar despachos em silêncio. Antes de atravessar o Estreito de Magalhães, a frota fez uma escala logística em Valparaíso, Chile. Foi ali que ocorreu algo que nenhum protocolo havia previsto. Contra as recomendações de sua equipe e sem autorização expressa de Washington, Byrd aceitou uma coletiva improvisada com jornalistas locais. Não foi uma aparição planejada nem controlada pelo gabinete de imprensa da Marinha. Byrd se apresentou sozinho, sem assessor de comunicações, sem representante do Departamento de Estado. O correspondente do jornal El Mercúrio registrou suas declarações, publicadas em 5 de março de 1947. Byrd afirmou que os Estados Unidos deveriam adotar medidas defensivas diante da possibilidade de ataques provenientes de regiões polares e que, em um futuro conflito, o país poderia ser atingido por objetos capazes de se deslocar de polo a polo a velocidades extremas. A escolha das palavras foi precisa e deliberada. Byrd não falou de aviões, nem de bombardeiros, nem de qualquer aeronave conhecida. Falou de objetos. Ampliou sua advertência, declarando ter observado fenômenos que escapavam à compreensão científica vigente e que existiam forças ativas em ambos os extremos do planeta que não figuravam em nenhum modelo estratégico conhecido pelas forças armadas de qualquer nação. As declarações se espalharam rapidamente pela imprensa sul-americana e australiana. A reação oficial dos Estados Unidos foi imediata. Funcionários do Departamento de Estado contataram a redação do El Mercúrio para minimizar o conteúdo, argumentando que Byrd havia sido mal interpretado e que seu estado físico após semanas em condições extremas poderia ter afetado seu discurso. Não foi emitida nenhuma retratação formal do almirante. A correção não impediu a difusão. A mensagem já havia cruzado fronteiras e ficado registrada em hemerotecas de múltiplos países. Ao chegar aos Estados Unidos, Byrd não retornou à sua residência nem ao seu gabinete na Marinha.
Foi levado diretamente ao Hospital Naval de Bethesda, Maryland. Diagnóstico oficial: exaustão extrema. Permaneceu hospitalizado cerca de 2 meses, recebendo visitas frequentes e prolongadas de oficiais de inteligência naval, representantes do Pentágono e pessoal civil que não figurava em registros públicos. Não existem atas desclassificadas dessas reuniões. Após receber alta médica, a mudança foi permanente. Cancelou entrevistas, recusou convites para conferências e evitou qualquer menção pública à Antártida. Quando a imprensa insistia, repetia sempre a mesma declaração cuidadosamente medida. A Operação High Jump havia sido uma missão bem-sucedida de treinamento militar e exploração científica, e não acrescentava mais nada. 3 meses de verão que mudaram tudo. 3 meses após o retorno da Task Force 68, os Estados Unidos entraram em uma fase de atividade aérea anômala documentada, sem precedentes em tempo de paz. Não foram incidentes isolados nem rumores locais. Foi uma onda sustentada de observações reportadas simultaneamente por civis, pilotos comerciais experientes e pessoal militar em múltiplos estados, em um período de tempo comprimido que nenhuma análise retrospectiva conseguiu explicar de forma coerente apenas com causas naturais ou erros massivos de identificação. Em 24 de junho de 1947, o piloto civil Kenneth Arnold sobrevoava o Monte Rainier, em Washington, quando observou 9 objetos brilhantes se deslocando em formação. Arnold era piloto de busca e resgate com anos de experiência, um observador competente e acostumado a identificar aeronaves no ar. Calculou a velocidade dos objetos comparando-os com referências terrestres e com sua própria velocidade de voo. A estimativa ultrapassou 1.900 km por hora, uma velocidade inatingível para qualquer aeronave operacional na época, incluindo os primeiros aviões a jato experimentais que naquele ano mal ultrapassavam 900 km por hora em condições controladas. Arnold descreveu o movimento como o de pratos saltando sobre a água. No dia seguinte, um jornalista usou essa expressão para titular a notícia. O termo discos voadores se fixou na cultura pública e não desapareceu desde então. Entre março e junho de 1947, foram registrados mais de 200 relatos de objetos voadores não identificados nos Estados Unidos. Discos metálicos, esferas luminosas, objetos alongados sem superfícies de controle visíveis, todos caracterizados por velocidades extremas e manobras incompatíveis com a aerodinâmica conhecida. O padrão geográfico foi consistente e específico. A maioria dos avistamentos se concentrou no noroeste do Pacífico, nos estados de Washington, Oregon e Califórnia, exatamente pelo corredor costeiro pelo qual haviam navegado e atracado as unidades da Task Force 68 após seu retorno do Hemisfério Sul. Para os analistas militares, essa correlação geográfica não passou despercebida, embora também não tenha sido declarada publicamente. Em 8 de julho de 1947, 2 semanas após o caso Arnold, ocorreu o incidente que forçou uma reação institucional direta. Roswell, Novo México. Um fazendeiro local encontrou restos metálicos espalhados em sua propriedade de 75 km². A descoberta foi comunicada ao xerife do condado e posteriormente à base aérea de Roswell. Naquele mesmo dia, o oficial de informação pública da base emitiu um comunicado afirmando que havia recuperado os restos de um disco voador. Em poucas horas, essa declaração foi retirada e substituída por outra versão. Os restos correspondiam a um balão meteorológico experimental do projeto Mogul, um programa de vigilância acústica de testes nucleares soviéticos. A retificação não encerrou o caso. Testemunhas que viram os restos antes de sua confiscação descreveram materiais extremamente leves, resistentes e impossíveis de cortar, dobrar ou queimar com os meios disponíveis, com símbolos não identificáveis estampados em vigas estruturais. Vários declararam ter observado corpos de morfologia não humana retirados rapidamente por pessoal militar uniformizado da base. Esses testemunhos não foram incorporados a nenhum relatório final oficial. As testemunhas foram pressionadas, desacreditadas ou silenciadas de forma sistemática durante os anos seguintes. Nesse mesmo período, oficiais de aviação em bases do sudoeste dos Estados Unidos
registraram múltiplos contatos de radar de objetos que não correspondiam a aeronaves conhecidas de nenhuma nação, realizando manobras impossíveis para a tecnologia da época, curvas a ângulos de 90 graus em velocidades supersônicas, acelerações instantâneas a partir de velocidade zero, descidas verticais em velocidades que teriam destruído qualquer estrutura aerodinâmica convencional. Esses registros de radar existem. Alguns foram parcialmente desclassificados. Nenhum foi explicado de forma satisfatória. Projeto Sign, Projeto Grudge e a gestão do silêncio. Em setembro de 1947, diante do acúmulo de relatos provenientes tanto de civis quanto de pessoal militar, a Força Aérea dos Estados Unidos viu-se obrigada a agir de forma oficial. Não eram mais rumores dispersos de pessoas sem formação técnica. Eram incidentes registrados por pilotos de combate experientes, operadores de radar qualificados, físicos e observadores técnicos, muitos deles com dados instrumentais anexos que não podiam ser descartados sem análise. Foi criado o Projeto Sign, a primeira iniciativa governamental formal destinada a analisar fenômenos aéreos não identificados. O projeto foi atribuído ao Technical Intelligence Center da base Wright-Patterson, em Ohio, a unidade responsável por avaliar ameaças tecnológicas estrangeiras. Sua composição refletia a seriedade inicial da abordagem. Analistas de inteligência, engenheiros aeronáuticos com acesso aos programas mais avançados da época, especialistas em propulsão, físicos teóricos e oficiais com autorização de segurança de nível máximo. Foram revisados relatórios de pilotos militares, gravações de radar, fotografias aéreas e depoimentos técnicos. Uma parte significativa do material vinha de bases situadas na costa oeste e do corredor do Pacífico, coincidindo com a onda iniciada após o retorno da Task Force 68. Em 1948, após quase um ano de análise sistemática, a equipe do Sign elaborou um documento de síntese interno conhecido como Estimate of the Situation. O relatório avaliou detalhadamente diversas hipóteses, erros massivos de identificação, fenômenos atmosféricos extraordinários, tecnologia soviética experimental baseada na captura de documentação alemã e projetos secretos americanos não comunicados entre departamentos. Nenhuma dessas hipóteses explicava de forma coerente o conjunto dos casos melhor documentados. A conclusão do relatório foi direta e sem ambiguidades. Os objetos observados não podiam ser atribuídos a nenhuma tecnologia humana conhecida. O documento foi classificado imediatamente. Chegou ao gabinete do general Hoyt Vandenberg, então chefe do Estado-Maior da Força Aérea. Vandenberg rejeitou a conclusão, alegando insuficiência de provas conclusivas. Mas sua resposta não foi solicitar mais dados, ampliar o estudo com novos recursos ou buscar contraste com outros departamentos científicos. Foi ordenar a retirada do relatório da circulação interna e bloquear sua divulgação mesmo dentro da própria Força Aérea. Sem revisão técnica independente, sem linha de acompanhamento aberta, o Projeto Sign foi dissolvido. Em seu lugar foi criado o Projeto Grudge, com um mandato radicalmente diferente. Já não se tratava de determinar a origem dos objetos, tratava-se de reduzir a percepção pública do fenômeno mediante a aplicação sistemática de explicações convencionais a todos os casos possíveis e o descarte administrativo daqueles que não pudessem ser resolvidos rapidamente. A mudança do Projeto Sign para o Projeto Grudge não foi técnica. Foi uma decisão política de gestão da informação, uma decisão tomada no mais alto nível disponível. Apesar de tudo isso, os avistamentos não cessaram. O Projeto Grudge foi sucedido, em 1952, pelo Projeto Blue Book, que operou durante 17 anos e acumulou mais de 12 mil relatórios, dos quais 700 casos permaneceram sem explicação em seu fechamento oficial em 1969. Esses 700 casos são, segundo os próprios arquivos do Projeto Blue Book, observações realizadas por testemunhas qualificadas com dados instrumentais anexos que não correspondem a nenhum fenômeno natural, tecnológico ou humano identificado. Estão disponíveis nos arquivos nacionais dos Estados Unidos e permanecem sem resposta oficial. A sequência completa, analisada sem compartimentação artificial, é difícil de ignorar. Uma operação militar de grande escala abortada na Antártica.
Advertências públicas de um almirante sobre objetos com capacidade de deslocamento polar. Uma onda de avistamentos concentrada na rota de retorno da frota. Um incidente recuperado e negado em Roswell. A criação e cancelamento sucessivo de programas oficiais de investigação. E, finalmente, durante quase 8 décadas, um silêncio institucional mantido com notável consistência por sucessivos governos de diferentes partidos e ideologias. A ciência como limiar do mistério e o que jaz sob o gelo. Quero encerrar esta parte do relato com algo que não é especulação nem teoria. É ciência verificável, publicada em revistas acadêmicas revisadas por pares, financiada por instituições respeitáveis. Porque, às vezes, a melhor forma de entender por que algo é ocultado é observar o que a ciência descobriu nos momentos em que se permitiu investigar. Em Wilkes Land, uma região da costa leste da Antártida, estudos gravimétricos iniciados em 1962 identificaram uma concentração de massa sob o gelo equivalente a uma cratera de 300 quilômetros de diâmetro, comparável em escala à de Chicxulub, que extinguiu os dinossauros. No entanto, medições refinadas realizadas posteriormente pelo satélite Grace mostraram uma distribuição irregular de densidade, incompatível com todos os modelos conhecidos de impactos de meteoritos. Em 2016, foi apresentada uma solicitação internacional para realizar perfurações profundas nessa área junto ao Comitê Científico do Tratado Antártico. A solicitação foi rejeitada sem explicação técnica pública. A região permanece intacta, sem perfuração, sem amostras coletadas em profundidade. Sob o lago Vostok, detectado nos anos 50 e confirmado por métodos sísmicos nos anos 70, existe um corpo de água líquida de mais de 15 mil quilômetros quadrados, isolado do resto da biosfera por pelo menos 15 milhões de anos, sob quase 4 quilômetros de gelo. A capacidade técnica para perfurá-lo existia desde os anos 80. Não foi perfurado até 2012 e apenas após décadas de debate político internacional sobre quem tinha autorização para fazê-lo e sob quais condições de supervisão. As amostras iniciais confirmaram a presença de vida microbiana em condições extremas. Os resultados completos dessa análise nunca foram publicados integralmente em nenhuma revista científica de acesso aberto. O protocolo científico padrão exige publicação completa. Neste caso, isso não ocorreu. Os vales secos de McMurdo, livres de gelo há pelo menos 8 milhões de anos, demonstraram que a Antártida não é o bloco homogêneo e completamente congelado que a imaginação popular costuma assumir. É um continente com regiões geotermicamente ativas, microclimas localizados e espaços potencialmente habitáveis em escalas geológicas prolongadas. As cavidades subglaciais identificadas na região da Terra da Rainha Maud, as mesmas assinaladas nos mapas alemães de 1938 e nos objetivos dos voos da Task Force 68 em 1947, foram confirmadas por radar de penetração no gelo em estudos recentes. São reais, estão lá, e continuam não exploradas de forma sistemática. 70% do material fotográfico da High Jump, 70 mil fotografias tiradas com aeronaves militares equipadas com as melhores câmeras disponíveis em 1947 continuam classificadas. O acesso a essas imagens tem sido sistematicamente negado em todas as solicitações feitas sob a Lei de Liberdade de Informação, desde que essa legislação existe. A justificação oficial para manter classificadas fotografias de gelo e costa tiradas há quase 80 anos é, em si mesma, uma resposta que nenhum analista sério pode aceitar sem questionar. As anomalias que a geofísica não pode explicar. Em 2018, uma equipe internacional de glaciologistas publicou na revista Geophysical Research Letters os resultados de uma análise de radar de penetração no gelo sobre uma região da Terra da Rainha Maud que historicamente havia sido relegada às margens dos programas de pesquisa antártica. Os dados revelaram uma série de cavidades subglaciais de dimensões significativas, algumas com tetos de gelo a menos de 200 metros da superfície. A temperatura interna estimada nessas cavidades, derivada de modelos de fluxo geotérmico, ultrapassava os 0 graus Celsius em vários pontos. A equipe publicou seus resultados com uma nota que poucas pessoas notaram.
A zona exata onde se concentravam as anomalias mais pronunciadas coincidia geograficamente com as coordenadas assinaladas nos mapas da expedição alemã de 1938 como região de interesse geológico especial. Isso não é interpretação nem inferência. É uma sobreposição cartográfica de dois conjuntos de dados separados por 80 anos. A expedição do Schwabenland e a análise de radar de 2018 apontam as mesmas coordenadas como anômalas. O que ocorre nessa zona concreta do continente antártico chamou a atenção de pesquisadores em dois momentos históricos radicalmente distintos, com tecnologias incomparáveis entre si, e o resultado foi o mesmo, uma região que não se comporta como o restante do continente. No ano de 2004, o satélite europeu IRS-2 capturou imagens de radar de abertura sintética sobre setores da Antártida Oriental que não haviam sido observados com essa resolução anteriormente. Entre os resultados processados pelo Centro Aeroespacial Alemão, que liderava a análise, foram identificados padrões de reflexão subglacial que não correspondiam a nenhuma formação geológica catalogada na literatura científica disponível. O relatório que reúne esses resultados foi publicado com acesso restrito à comunidade científica participante. As solicitações para acessar os dados brutos completos foram respondidas indicando que o material ainda é objeto de análise ativa. 20 anos após o sobrevoo do satélite, essa análise ativa não produziu nenhuma publicação pública de resultados definitivos. Há um elemento que raramente aparece nas análises de divulgação sobre este tema e que, no entanto, é verificável de forma simples. O Programa Internacional de Exploração Antártica, denominado BADMAP, coordenado pelo British Antarctic Survey e financiado por múltiplos governos, produziu os mapas mais completos do leito rochoso antártico sob o gelo. Esses mapas estão publicamente disponíveis e são de qualidade extraordinária. No entanto, se forem sobrepostos à delimitação das áreas autorizadas para a exploração profunda sob o Tratado Antártico, observa-se que as regiões onde o BADMAP identifica as anomalias mais profundas e estruturalmente complexas do leito rochoso são precisamente aquelas com menores níveis de atividade de exploração física direta. Não se pode afirmar que isso seja uma coincidência sem examinar as razões pelas quais se priorizaram outras zonas menos anômalas para a perfuração profunda. O território mais restrito da Terra. Em 1959, 12 países assinaram o Tratado Antártico. Entre eles, Estados Unidos e a União Soviética, inimigos diretos da Guerra Fria, que naquele mesmo momento acumulavam ogivas nucleares apontadas mutuamente, competiam pelo controle do espaço exterior e não haviam alcançado nenhum acordo real de cooperação em qualquer outra região do planeta. O documento proibiu a militarização permanente do continente, congelou as reivindicações territoriais em estado indefinido e limitou a atividade humana admitida à pesquisa científica supervisionada. Para entender o extraordinário desse acordo, é necessário contextualizá-lo. Em 1959, Washington e Moscou não concordavam quase em nada. A crise de Berlim havia tensionado as relações ao ponto de ruptura. Os dois blocos competiam militarmente na África, Ásia e América Latina sem qualquer restrição. E nesse contexto exato, os mesmos governos que se ameaçavam mutuamente com aniquilação nuclear decidiram que a Antártida era um caso especial que exigia regras distintas, regras que não se aplicavam em nenhum outro lugar do mundo. O que muito pouca gente sabe é que as negociações do Tratado Antártico começaram de forma discreta em 1958, apenas 11 anos após a Operação High Jump e 2 anos após a Operação Deep Freeze. A proximidade temporal entre essas operações e a assinatura do tratado não é mencionada nas análises históricas convencionais do acordo. Mas quando os fatos são organizados cronologicamente, o padrão se torna sugestivo. Estados Unidos realizou sua maior operação polar, foi forçado a se retirar, voltou à mesma região em 1956 com Byrd como comandante nominal, e 2 anos depois assinou um acordo internacional sem precedentes que, na prática, restringia o acesso de qualquer potência ao interior profundo do continente, incluindo o próprio Estados Unidos. Esse último ponto merece ênfase, porque muitas vezes é mal interpretado. O Tratado Antártico não apenas restringe o acesso de potências rivais,
restringe igualmente o acesso da própria signatária mais influente em sua negociação, o governo dos Estados Unidos. Uma potência que descobriu algo que deseja manter inacessível para todos pode ter razões para apoiar ativamente um tratado que transforma o território em uma zona neutra administrada por consenso internacional, onde qualquer atividade em comum exigiria aprovação multilateral. Esse modelo de administração, visto da perspectiva de quem quer manter um segredo, é tão eficaz quanto qualquer classificação unilateral e consideravelmente mais sustentável no tempo, além de mais difícil de contestar por qualquer ator externo. É preciso acrescentar que o processo de ratificação do Tratado Antártico no Senado dos Estados Unidos foi inusitadamente rápido e praticamente livre de debate público. Tratados internacionais com implicações estratégicas desse porte geralmente geram um processo de ratificação prolongado, com audiências, depoimentos de especialistas e debate político aberto. O Tratado Antártico foi ratificado com uma celeridade que contrasta notavelmente com outros tratados da mesma época, como se aqueles que o promoviam desde o executivo tivessem pressa em concluí-lo antes que alguém fizesse perguntas demais. Em 1991, o Protocolo de Madrid ampliou essa restrição. Proibiu a exploração de recursos minerais até pelo menos o ano de 2048. Estudos geológicos de acesso público indicavam a possível existência de petróleo, gás natural, urânio e metais estratégicos sob o gelo antártico em quantidades potencialmente enormes. Nenhuma outra região do planeta com esse perfil de recursos foi declarada intocável por um período tão prolongado. A lógica habitual da geopolítica, que transforma qualquer recurso estratégico em objeto de disputa territorial imediata, foi suspensa na Antártida de forma coletiva e mantida durante décadas por governos de ideologias radicalmente distintas. Isso não é normal. Isso requer uma explicação que o relato oficial não forneceu. Hoje, em 2026, a Antártida continua sendo o território com maior nível de restrição de acesso efetivo de toda a Terra. As bases científicas operam sob supervisão internacional. O acesso ao interior profundo do continente exige autorizações governamentais múltiplas. Grandes extensões permanecem sem presença humana permanente e sem qualquer exploração sistemática. E certas áreas, especialmente aquelas historicamente vinculadas à Operação High Jump e à expedição alemã de 1938, continuam na prática como zonas de exclusão sem justificativa pública detalhada, acessíveis em teoria, mas não exploradas na prática por nenhuma equipe civil independente de forma contínua. O Tratado Antártico foi, e continua sendo, um acordo sem precedentes na história da diplomacia internacional. E os acordos sem precedentes geralmente respondem a circunstâncias sem precedentes. Quando as maiores potências do mundo, no momento de maior tensão geopolítica da história moderna, acordam coletivamente que um continente inteiro é território protegido de qualquer atividade extrativa ou militar, a pergunta inevitável é: o que encontraram lá que justificasse tanta cautela coletiva? Há pesquisadores que dedicaram décadas inteiras ao estudo desses eventos. Alguns conseguiram desclassificações parciais através de solicitações sob a Lei de Liberdade de Informação. Essas desclassificações confirmam os fatos básicos. A Operação High Jump foi cancelada antes do previsto. Houve perdas humanas superiores às declaradas publicamente, os documentos completos da missão continuam restritos, e o comportamento posterior de Byrd mudou de forma radical e permanente após seu retorno aos Estados Unidos em março de 1947. O que não confirmam nem negam explicitamente é o que exatamente ocorreu sob aquele céu antártico entre janeiro e fevereiro de 1947. Esse vazio não é acidental. Os vazios dessa natureza, sustentados durante quase 8 décadas pelos governos das maiores potências do mundo, não são descuidos administrativos nem simples inércias burocráticas. São decisões ativas e mantidas. Alguém, em algum momento, decidiu que essa informação não deveria ser pública, e essa decisão foi renovada por cada administração sucessiva desde então. Não sou daqueles que afirmam saber com certeza o que há na Antártica. A honestidade intelectual exige reconhecer os limites do que pode ser verificado com a informação disponível.
mas sou daqueles que sustentam que o silêncio sistemático em torno de um continente inteiro merece mais do que indiferença. Merece perguntas, merece pressão institucional, merece o olhar atento de quem não está disposto a aceitar que o maior território relativamente inexplorado do planeta seja protegido por acordos internacionais únicos na história simplesmente porque é muito frio e não há nada interessante lá. Richard Byrd viu algo, seus homens viram algo. Alguns desses homens não retornaram. 17 famílias receberam telegramas que não explicavam nada, e o governo que os enviou nunca explicou com evidência verificável e pública o que foi que encontraram naquelas semanas de janeiro e fevereiro de 1947 que justificou cancelar uma operação multimilionária, hospitalizar seu comandante e manter em segredo a maior parte da documentação por quase 8 décadas. Os diários de Byrd continuam classificados. As fotografias da High Jump continuam classificadas. As atas das reuniões em Bethesda continuam classificadas. Os resultados completos da análise do Lago Vostok nunca foram publicados na íntegra. E o continente gelado onde tudo ocorreu continua sendo, na prática, território proibido para qualquer exploração civil verdadeiramente independente. Permitam-me encerrar com algo que o próprio Byrd disse naquela coletiva de imprensa em Valparaíso, em março de 1947, diante de jornalistas locais que nem sequer podiam compreender plenamente o peso do que estavam ouvindo. Ele disse que existiam forças ativas em ambos os extremos do planeta que não figuravam em nenhum modelo estratégico conhecido pelas forças armadas de qualquer nação. Disse que essas forças tinham capacidade de atingir qualquer ponto do globo e disse que a humanidade devia se preparar para essa realidade. 79 anos depois, essas palavras não foram explicadas, retratadas nem contextualizadas de forma satisfatória por qualquer autoridade oficial. Simplesmente foram ignoradas. E nesse silêncio, sustentado durante décadas pelas instituições mais poderosas do mundo, reside a pergunta mais importante que nenhum meio oficial está disposto a responder. Do que estava fugindo a marinha mais poderosa da história quando abandonou a Antártica às pressas, no pleno verão austral, deixando para trás suas bases, seus equipamentos e 17 de seus homens? Há algo mais que merece ser dito antes de encerrar. Desde 2017, o governo dos Estados Unidos desclassificou vídeos de seu programa UAP, agora conhecido como Fenômenos Aéreos Não Identificados, gravados por pilotos da Marinha com tecnologia de visão térmica e radar avançado. Esses vídeos mostram objetos realizando exatamente as manobras que os pilotos da Task Force 68 descreveram em 1947. Ausência de assinatura térmica, acelerações sem propulsão visível, curvas impossíveis em velocidades extremas. O Pentágono confirmou a autenticidade desses vídeos, criou um escritório específico para sua análise e declarou perante o Congresso que esses objetos representam um mistério genuíno que a tecnologia atual não consegue explicar. E ainda assim, ninguém nessas audiências perguntou o óbvio. Se estamos vendo isso agora com câmeras de última geração, o que viram exatamente os pilotos de 1947 com seus próprios olhos sobre o gelo antártico? A pergunta espera uma resposta há 80 anos, e os responsáveis por fornecê-la escolheram não fornecê-la. Até que essa informação se torne pública, a única resposta honesta é esta: não sabemos. Mas sabemos que alguém sabe, e sabemos que decidiu durante quase 8 décadas que nós não devíamos saber.